Hello again, guys from the first year. Olá de novo, pessoal do primeiro ano. Let's continue now. Vamos continuar então. Let's go to page 17. Vamos para a página 17, in which we're going to study text interpretation, que a gente vai estudar um pouquinho de interpretação de texto. Our unit is talking about feelings. A nossa unidade está falando de sentimento. On the first pages, nas primeiras páginas, we read a letter about feelings. A gente leu uma carta sobre sentimentos, where a writer, onde o escritor, wrote a letter to say happy birthday, onde um escritor escreveu uma carta para dizer feliz aniversário. So, 1. Answer the questions. Responda essas perguntas. When you read the text on page 14, quando você leu aquele texto lá da página 14, 15, here in your book it's page 18. Aqui no livro fala a página 18, mas não tem texto na página 18. Tá? How important was the picture? Quão importante foi a foto to help you understand, para te ajudar a entender, what the letter might be about, sobre o que a carta poderia ser. Tá? Então lembrando que sempre que a gente vai ler um texto, a gente observa a figura que vem junto, tá? Isso nos ajuda bastante a ter uma noção de que palavras que vão aparecer ali, e mesmo que eu não saiba algumas palavras, eu posso tentar inferir pelo contexto, tentar adivinhar essa palavra, ok? Então aqui eu vou responder uma resposta genérica, mas vocês vão responder de vocês aí, né? Ok? How important was? It was very important, né? Foi muito importante. It was not important. It was a little important. Vocês vão responder da forma que vocês melhor acharem aí. Before you started reading, antes de vocês terem lido aquele texto, tá? No outro vídeo, quando eu pedi pausem, leia o texto, tá? What clues did you see to indicate that it was a letter? Que dicas, né? Lembrando aqui, clues, tá? Qual pistas, vamos colocar assim melhor, qual pistas você viu que indicavam que era uma carta, tá? Qual pistas? Tá, então aqui essa é a sua resposta pessoal, né? I saw, eu vi, tá? I saw, e vocês vão colocar o que vocês viram de pistas, beleza? Tá? Bom, reading tip. Essa seção aqui é muito importante, pessoal, tá? Dicas de leitura. Muitos estudantes têm dificuldade na leitura em outro idioma, seja no inglês, seja no espanhol, tá? Então, sempre que a gente for ler uns textos de língua estrangeira, a gente se apoia em algumas dicas para nos ajudar, tá? Aqui nós temos algumas. Eu vou ler com vocês, tá? E depois os exercícios seguintes eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Before reading a text such as a letter, antes de ler um texto tal como uma carta, a blog post, uma postagem de blog, or an article, ou um artigo, look at it quickly, olhe para ele rapidamente, tá? Vislumbre, uma olhada rápida, and try to understand its different parts. E tente entender as partes diferentes. Ok? O que compõe lá uma carta? Quais são as partes diferentes que tem, tá? When you preview a text, quando você prevê um texto, ou seja, quando você vê antes de ler, você dá uma olhada para a estrutura antes de ler. O que te ajuda? O que tu ganha com isso? You notice the title of the text, você percebe o título do texto, tá? Então, numerando aqui, né, colocando em tópicos, preste atenção no título do texto. Look at any pictures and read the captions. Olhe para fotos diferentes e leia as captions, né, as legendas, né? Deixa eu colocar aqui captions, tá? Se essa figura ela contém uma legenda, tá? Junto dela, ok? Let me organize here, deixa eu organizar aqui. Se contém uma legenda, tá? Embaixo dela. Finally, por fim, look at the headings. Olhe, né? Headings means cabeçalho, né? Ou seja, se algo, né, escrito bem em cima do texto, acima da figura também, né? Tá? On different sections of the text. Ou olhe para se tem outras seções diferentes. Se ele possui rodapé também, se ele possui alguma nota, algum link, sei lá, ok? During all of these things, before reading, faça todas essas coisas antes de ler, in detail, em detalhes, will help you understand the text more quickly. Esses detalhes te ajudarão a entender o texto mais rapidamente.
tá? Então, antes de eu ler aquela carta, se eu tivesse olhado para a figura, olhado para o título, tá? Tivesse olhado para a organização, olhado para o cabeçalho. Então, todo esse tipo de olhar e compreensão antes da leitura me ajuda bastante, tá certo? Então, são dicas aqui para uma leitura mais eficiente, ok? Now let's answer about that text. Agora vamos responder então sobre aquele texto. Remember page 14, página 14, tá? Look at the letter again. Olhe para a carta de novo. Try to read quickly. Tente ler rapidamente. And answer the questions. Responda as questões, tá? Eu vou dar um tempinho para você fazer então number 2. Responder essas perguntas. Ok? Number 3. Letters can be written in formal or informal styles. As cartas podem ser escritas em estilo formal ou informal, tá certo? Linguajar rebuscado ou linguajar mais do dia a dia. Read some of openings, leia algumas aberturas and closings for letters. Aqui nós temos openings, tá? And closings. O que são openings and closings, tá? Ou seja, saudações de uma carta, tá? E algumas despedidas. Despedidas de cartas, ok? É aquela primeira expressão que a gente abre a carta e as que eu me despeço, que eu fecho a carta. Então a ideia aqui é, nesse exercício, vocês vão escrever formal or informal, se são formais ou informais. Aqui tem alguns bem tricky, alguns bem difíceis da gente entender pela primeira leitura. Não traduzam literalmente alguns deles, ó. Alguns você vai ler e vai achar que é uma coisa, mas é outra. Procura num dicionário, Google it, pesquisa no Google também, tá? Not Google Translator, não Google Tradutor. Pesquisa lá no Google, ele vai te dar um site que vai ter uma explicação bem legal, tá certo? Então, do it, ok? 4 and 5, 4 e 5. Was Samuel Clemens letter formal or informal? Ao final a gente vai concluir pelas expressões que apareceram aqui. A carta lá do Samuel Clemens, tá? Ela era formal ou informal, tá? How can you tell? E como você pode dizer? Então vocês vão responder, mas vão dizer I can tell, eu posso dizer, because, porque, sei lá, he used, ele usou, cita as palavras que ele usou, cita alguma coisa que ele tem usado lá. Então, número 4 eu tenho que responder explicando se era formal ou informal e o porquê disto. A 5, answer the questions with a classmate, responda com um colega, tá? Infelizmente a gente não vai ter como escrever com um colega, tá? Nós vamos responder nós mesmos. Can you identify the heading, greeting, body and closing in the letter on page 14? Você conseguiu identificar o cabeçalho, o comprimento, o corpo da carta e o fechamento, ou seja, a despedida? Yes, no. What informal elements can you find in each part of the letter? Que elementos informais você pode encontrar em cada parte da carta? Você encontrou algum elemento informal? Escreva aqui. And 3. What determines when you should use formal or informal style in a letter? Isso aqui é a resposta pessoal, tá certo? O que determina se tu tens que usar um estilo formal ou informal numa carta? Tá, eu vou escrever uma carta para um amigo formal ou informal. Depende do quê? Escrever para o professor, para o diretor, né? Para os pais, enfim. O que determina se é formal ou informal? Ok? Let's do this. Vamos fazer então exercícios. I'm gonna ask you to pause the video now. Vou pedir que vocês pausem o vídeo. To do it, para fazer. Let's do it. Vamos lá. 1, 2, 3. Pause the video now. Pause o vídeo agora. Ok? Continuing, continuando. Exercise 2, exercício número 2, que é o primeiro que a gente tem que fazer. Who wrote the letter? Quem escreveu a carta? Já vimos que foi Samuel L. Clemens, que era o nome original dele, ou o nome artístico dele, Mark Twain. Tanto faz, beleza? Who did he write the letter to? Para quem que ele escreveu a carta? Então aqui eu poderia dizer, né, to his wife, para a esposa, ou também poderia citar o nome, né, to Olivia, tá? Tudo tá valendo aqui. Where was the letter written? Onde a carta foi escrita? Pela leitura lá, we can infer that it was written in Hartford.
tá? Foi escrita em Hartford. When was the letter written? Quando que foi escrita essa carta, tá? November 27 de novembro de 1875, ok? How did the writer begin the letter? Como que ele começou, tá? He said, Livy, darling, Livy, querida, né? And how did he end the letter? E como que ele terminou a carta? He finished with always yours, tá? Que a gente já vai ver a tradução dessa expressãozinha always yours aqui na tabela seguinte, tá? Samuel L. Clemens, tá? As iniciais dele ali, beleza? Going ahead, indo adiante, tá? We had to classify into formal and informal. Firstly, primeiro nós tínhamos que classificar entre formal e informal. Living, querida, informal, dear sir, dear madam, caro senhor ou cara senhora, né? A gente já pode inferir que é formal, dear Liv, querida Liv, bem direto, né? É informal, tá? To whom it may concern. Ó, essa expressão, ó, ela é bem formal, né? A quem possa interessar, tá? To whom it may concern, ok? Deixa eu colocar mais para cima um pouquinho para a gente poder colocar a resposta aqui. It's very formal, é bastante formal, como vocês podem ver, tá? Formal. Deixa eu organizar isso aqui. Let me put the correct place. Okay, it's formal. Dear Mr. Clemens, caro senhor Clemens. Quando a gente inclui um pronome de tratamento, né, como senhor, senhora, geralmente nós queremos fazer algo bem informal. Hello, Olivia. Olá, Olivia. Óbvio, né? It's informal, informal. Essa expressão aqui já é uma daquelas que, né, a gente tem que dar uma pesquisadinha. Always yours, sempre seu, né? Para sempre seu, tá? Ou do sempre seu, né? Eu posso traduzir. Ok. This one is quite informal, né? Se eu dizer para uma pessoa que eu sou seu, eu estou sendo bem informal com ela. Best wishes. Best wishes, se eu traduzir literalmente, as melhores desejos, tá? Mas não é bem essa tradução. Eu traduzo como felicitações, ok, pessoal? Felicitações, best wishes, ok? That's how I translate this part. É como eu traduzo essa partezinha aqui, tá? Para tal, então, né? Eu concluo que é bem formal, tá? Né? Felicitações. Porque se fosse mais informal, ia dizer parabéns, né? Tá certo? Bye for now means adeus por enquanto, né? Bye for now, tchau por enquanto. Logo, logo falo contigo de novo. É bem informal. My best regards. Best regards atenciosamente, tá? Se vocês traduzirem literalmente, fica minhas melhores considerações, tá? Essa que fica a tradução, se eu traduzir literalmente, é o best e o regard, tá? Isso, então, essa expressão ela é formal, bem formal, né? Atenciosamente. Sincerely, sinceramente, tá? Também é formal. E love, love, né? Todo mundo sabe que love é amor, mas quando eu escrevo uma carta, love é com amor. Daí a gente coloca lá o nome da pessoa, né? No final da carta. It's informal, tá? Então, podemos conferir aí as expressões, ok? Formais e informais. Agora, tendo essas expressões em vista, a gente consegue pensar um pouquinho se o Samuel Clemens foi formal ou informal na carta, tá? Aqui a resposta pessoal. Então, vou dizer lá, he was formal because, né? He was formal or informal because ele foi formal ou informal porque, né, por causa, enfim, sua resposta que vocês vão postar depois no tarefa organização estudos junto com a foto do livro, né? E a número 5 também, totalmente pessoal de vocês. Responderam
Você pode identificar essas coisas ali, né? Você pode identificar yes, né? I can, ok? Or no, I can't. Ok, so quite personal, bem pessoal, né? Let me organize here. Deixa eu organizar aqui. What informal elements can you find in each part of the letters? Tá? I can find, eu posso encontrar, vocês vão escrever quais que puderem encontrar. What determines when you should use formal or informal? O que determina se você deve usar formal ou informal? Ok. Aqui resposta totalmente pessoal de vocês, né? Então, sei lá, something, né? Algo determines it, determina isso, tá? Então esse something aqui vai ser algo que você vai responder pessoalmente, tá? Ok? Então essa é a sua resposta aqui. Finalizando a page 17, finalizando a página 17, a gente tem especificamente como que a gente divide, né, uma carta, explicando o que é cada seção, tá? Eu vou fazer uma leitura com vocês, ok? Vamos lá. In the genre. Então, no gênero. Lembrando que o gênero que nós estamos estudando nessa unidade é letters, cartas, né? Então, cartas. Como é que é o gênero cartas? Letters will usually follow a structure, geralmente seguirá uma estrutura, divided into 4 parts, dividida em 4 partes. Heading, tá? Já tinha traduzido com vocês, né? O heading, tá? Seria o cabeçalho. Ou seja, the heading is the first thing you see at the top of a letter. Primeira coisa que tu vê no topo de uma carta. It should always include the date, deve sempre incluir a data. In more formal letters, nas cartas mais formais, the heading can also include the return address. Também pode ter o endereço de retorno, de devolução. Ok? Então, ao ler esse in the genre, vai ajudar vocês também a responder, né, essas respostas aqui da 4 e da 5. Que a gente vai poder analisar melhor a carta lá da página 14. Greeting. Greeting, nós já tínhamos visto, vou anotar aqui também. Né? O greeting é o cumprimento, tá? Ok? Opens the letter with a salutation, né? Abre com uma saudação. The level of formality should follow the level of formality of the letter. O nível de formalidade desse cumprimento, dessa saudação, deve seguir a formalidade da carta. Se é uma carta entre amigos, bem informal, eu vou iniciar com um cumprimento bem informal e assim por diante. Look at activity 3 for examples. Olha 3 por exemplos, tá? There should usually be a comma after the salutation. Sempre deve haver, ó. Vou escrever aqui que é bem importante, ó. Deve sempre haver uma vírgula após, ok, a saudação. Ok? Don't forget, não esqueçam, it's quite important, bem importante, tá? Se a gente for escrever uma carta. Body, o corpo, tá? Todo mundo sabe que body é corpo, mas vamos anotar ali para ficar bem completo nosso estudo, tá? Corpo. This is the main content, conteúdo principal da carta. Longer letters, em cartas mais longas, the body is divided into separate paragraphs. Se for uma carta longa, divide em parágrafos, ok? And the closing, né? Lembrando close literalmente que seria a despedida ou o fechamento, né, da carta. This is a complementary expression, é uma expressão de cumprimento, usually used at the end of the letter, sempre usada no final da carta. Like the greeting, the expression depends on the level of formality, assim como o cumprimento aqui inicial, né, deve seguir o nível de formalidade da carta. Se for uma carta formal, usa uma despedida formal, and vice versa, e vice-versa. After the expression, there is a comma, mesma coisa, vou colocar aqui, ó. Então, após a expressão, deve haver uma vírgula, tá? Don't forget, não esqueçam, ok? And then, ok? E uma assinatura, tá? Ou seja, quem que escreveu a carta, tá certo? Então, with this, com essa parte aqui,
We finished the analysis of the genera. A gente termina a análise do gênero textual de carta. A gente viu então quais são as partes que formam naquela carta lá, onde é que estavam essas partes, como ser formal e informal, ok? A gente viu a opinião de vocês e também, por último, vimos aqui cada detalhe de uma carta, ok? I hope you could understand, espero que tenham entendido. If you have questions, go to the Doubt Forum, vão para o fórum de dúvida. Não esquecendo que também nós temos um fórum da página anterior para responder com as expressões de cor, tá? So, bye bye for today. Tchau, tchau por hoje. Ok, see you, hugs, vejo vocês. Abraços.